Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 27 para o nono ano. Bem, pessoal, vocês sabem o que significa karatê? Karatê é o mesmo que mãos vazias. Kara corresponde em japonês ao vazio, né? Enquanto te significa mão. O nome dado, né, à arte marcial japonesa não é à toa. A sua história está diretamente relacionada à impossibilidade de usar outros recursos que não seja o próprio corpo durante um combate. Acompanhe as próximas duas aulas para conhecer mais, né, sobre a história do karatê, entender como essa arte marcial surgiu e de que forma ela é praticada. A história do karatê. A história do karatê começou no século XVIII, na ilha de Okinawa, no Japão. Naquela região, o uso de armas havia sido proibido. Para responder a possíveis saques e assaltos, as pessoas passaram a buscar técnicas de autodefesa em que usavam somente o próprio corpo. A impossibilidade de usar armas foi o principal motivo para que essa arte marcial recebesse o nome de karatê, que significa mãos vazias. Aqui, pessoal, nós temos um pedaço do mapa mundi, né? Nós vemos o Japão, tá? O Japão é essa ilha aqui. E aqui ao norte a gente vê as Coreias, a China, a Mongólia, a Rússia. Tá ok, pessoal? E o Brasil ia ser bem para o outro lado, né? Então Okinawa é uma ilhazinha que fica no sul do Japão. É uma ilha muito famosa, né? Uma ilha muito famosa porque era considerada muito tradicional. Bem, gente, continuando a história do karatê, né? Ao longo da história do karatê, diferentes mestres desenvolveram suas próprias técnicas de autodefesa. Assim, há inúmeros estilos da arte japonesa. Entre os principais estilos de karatê estão o Shotokan, o Goju-ryu e o Shito-ryu e o Wado-ryu. Ainda que haja diferentes técnicas, o karatê busca essencialmente a disciplina do corpo e da mente, com o aperfeiçoamento do caráter dos seus praticantes. E aqui a gente vê também um templo japonês muito antigo, um professor e um monte de alunos de karatê. No início do século XX, o karatê passou a ser uma arte marcial mais difundida. Por volta de 1920, né, houve um incentivo para que ela fosse lecionada em universidades japonesas, o que ajudou na sua popularização. O karatê ele chegou no Brasil efetivamente em 1956, quando o sensei Misuke Harada, né, Shotokan, ele era da modalidade Shotokan, instalou o primeiro dojo em São Paulo. Desde então, a arte marcial se desenvolveu rapidamente no país, e atualmente há mais de 250 mil praticantes de karatê registrados no país. Bem, o desenvolvimento do karatê como esporte. Tradicionalmente, o karatê não é uma arte marcial de combate. O seu desenvolvimento foi baseado no aprimoramento de técnicas de autodefesa. No entanto, no fim do século XX, passou a ser mais difundido o seu caráter competitivo. Há duas modalidades principais de karatê, chamadas de kata e kumite. Elas são divididas, né, da seguinte forma, como nós veremos a seguir. E esse aqui é um GIF, né, um GIF animado, vocês vão poder acessar também, tá, clicando na imagem. E essa moça está realizando um kata, porque ela está lutando sozinha. Na verdade, ela está fazendo uma apresentação. Ela não está fazendo uma luta. Bem, nessa modalidade, né, o kata, não há contato físico. 5 juízes atribuem pontos ao karateka, eles vão ficar ao redor do tablado
E eles atribuem pontos ao karateka de acordo com o seu desempenho, com base na sua execução correta e na velocidade dos movimentos. Há também apresentações em trios, em que deve ser observada a sincronia, né? São todos eles fazendo o mesmo movimento, a sincronia entre os membros da equipe. A competição nessa modalidade, lembre que acontece, por exemplo, numa ginástica artística, porque na modalidade kata, porque isso é uma apresentação praticamente, né? Isso não é uma disputa, um duelo. Então eles vão, como na ginástica artística, como nos saltos ornamentais, como no balé aquático, eles vão receber uma nota pela sua apresentação. E o comitê, né? Essa modalidade, tá? Então nós temos o kata e agora a gente vai conhecer o comitê. É uma modalidade que coloca os dois karatekas em combate, tá? E as lutas duram de 2 a 5 minutos. Os pontos são atribuídos aos golpes desferidos variando, né? Inclusive o valor da pontuação dependendo da área do corpo do adversário que foi atingida. Pessoal, o karatê, né? Ele é uma arte marcial. E quando ele foi criado, uma pessoa precisava machucar alguém para fazer isso, né? Nessas competições é muito interessante porque um atleta ele precisa demonstrar um domínio de um golpe, o reflexo, a técnica, né? Ele precisa se esquivar e atacar o oponente ao mesmo tempo. Só que se ele machucar o oponente, ele é desclassificado e perde ponto, porque ele adquiriu uma característica de esporte. Ele não é exatamente uma arte mais para guerra, né, pessoal? Os combates do comitê levaram à criação de regras para que os golpes de karatê não causem ferimentos graves entre os seus praticantes. A criação de regras e o desenvolvimento do karatê como esporte levaram à sua inclusão do programa dos Jogos Olímpicos. Saiba mais detalhes logo a seguir. Então aqui a gente tem um logotipo da Federação Mundial de Karatê. A entrada do Karatê nas Olimpíadas. Em 1999, o Comitê Internacional, né, o COI, ele reconheceu a Federação Internacional de Karatê como uma entidade responsável por gerir o esporte em todo o mundo. Esse foi um importante passo para que o Karatê pudesse, enfim, ser disputado nos Jogos Olímpicos. A estreia do Karatê no programa olímpico aconteceu em 2020, na Olimpíada de Tóquio. E o Japão, inclusive, né, indicou a intenção de incluir o esporte nos Jogos, que foi aceita pelo COI. Em Tóquio, a disputa do Karatê será dividida entre Kumite, que é a luta tradicional, e o Kata, em que os atletas simulam um combate sem contato físico. No comitê, as lutas das mulheres têm duração de 2 minutos, enquanto a dos homens 3 minutos. A modalidade ela terá 6 categorias nos Jogos de Tóquio. Né? Teve 6 categorias nos Jogos de Tóquio, sendo 3 masculinas até 67 quilos, né? 75 e acima de 75, e outras 3 femininas até 55, até 61 e acima de 61. E aqui a gente vê uma luta rolando, né? Uma luta feminina de karatê. Já no kata, os atletas se apresentam individualmente para os juízes, fazendo as performances para para receber as notas. Haverá apenas 2 categorias na Olimpíada de Tóquio, uma masculina e outra feminina. Como há 2 bronzes por divisão de peso, o karatê dos Jogos Olímpicos de Tóquio distribui um total de 32 medalhas. Fora dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Bem, e por enquanto a participação deve ser a única participação do karatê nas Olimpíadas. Nos Jogos de Paris, em 2024, a arte marcial não deverá estar no programa olímpico. No início de 2019, o Comitê Local dos Jogos de Paris não incluiu o karatê entre os 4 esportes adicionais. Então eles vão ser skate, surf, escalada esportiva, né, foram mantidos. Assim, a arte das mãos vazias deve esperar mais tempo para a sua segunda participação nas Olimpíadas. Vamos conhecer agora os 10 melhores karatecas. O jornalista Júlio Puiati, do site Sportelândia,
ele lista os 10 melhores karatecas da história num estilo, né? Nesse estilo aqui, Kyokushin. E vamos conhecer Everton Teixeira, que é um dos melhores karatecas brasileiros da história. O paulistano ele se interessou pelo Kyokushin com apenas 9 anos de idade, conquistou sua faixa preta com 21 e em 2001 já se sagrava campeão das Américas, feito que se repetirá 5 vezes. Repetiria 5 vezes, né? O Brazuca também se orgulha de ter vencido o World Open em 2007. Na ocasião, Teixeira derrotou Jan Soukup na grande final e após o troféu mudou o foco e resolveu disputar campeonatos da K1, organização de kickboxing. Karatê no cinema. O cinema e a televisão, eles trazem anualmente uma série de filmes de ação com lutadores de artes marciais, né, muitas acrobacias e lutas coreografadas que beiram a perfeição. Porém, gente, um filme que inspirou gerações foi a série Karate Kid, né, onde a história apresentava o aprendizado de karatê com uma filosofia de vida e não violência. Na relação, ele mostrava muito a relação entre professor e aluno, quando ele mostrava a história entre um mestre de karatê de Okinawa morando nos Estados Unidos e um jovem adolescente com problemas de bullying na escola, o Daniel San. Então, pessoal, esse é um filme do Karate Kid na época que eu era jovem, na época que eu era adolescente, foi muito famoso. E nós temos uma versão que também ficou muito boa, né? Uma versão moderna, com outro ator, com um ator chinês. Se não me engano, o nome dele é Jack Chan. E ele se tornou o Sr. Miyagi, né? Não, o Sr. Miyagi é japonês. Ele se tornou o mestre do Karate Kid, que é o filho do Will Smith. Mas continuando, né? Ou para concluir essa nossa aula, né? Foi incrível conhecer um pouco da história do Karatê, não é mesmo? Ao lado, gente, olha uma curiosidade, uma árvore genealógica do Karatê e seus estilos, sua evolução. Então a gente consegue enxergar como que ele foi se multiplicando, né, com o tempo. Então, pessoal, espero que tenham gostado, né? Estamos encerrando nossa aula. Eu vou pedir para vocês para fazer as atividades propostas para esse tema e tenham todos vocês uma ótima semana.
na aula 28.